Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da segunda-feira da 7ª semana do tempo comum. A liturgia da palavra inicia-se nos convidando a refletir sobre a sabedoria. E a fonte de sabedoria se encontra em 3 realidades virtuosas que possamos viver. A primeira é a palavra de Deus. Vai dizer o autor da primeira leitura que a sabedoria ela emana da palavra de Deus. Depois vai dizer que a sabedoria ela se apresenta pelo Espírito Santo. E quando o homem experimenta ela pelo Espírito Santo, se torna virtuoso. E terceiro vai dizer que o homem que se encontra com a sabedoria é aquele que tem em si o temor de Deus. Por isso é importante nós refletirmos primeiro sobre a palavra de Deus. Nós precisamos encarnar em nossa vida a palavra de Deus. E encarnamos essa palavra quando temos intimidade com Jesus, nós vamos lendo a Bíblia e essa palavra vai se tornando para nós cada dia mais vigorosa em nossas vidas, porque nós vamos a compreendendo e colocando em prática no nosso dia a dia. Como também quem não faz experiência do Espírito Santo em sua vida, não consegue viver na sabedoria de Deus. Mesmo porque a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo que nos santifica. E a santidade só é alcançada no homem que se abre à sabedoria de Deus. E a realidade do temor a Deus. No momento que nós nos alimentamos com a palavra de Deus, no momento que nós deixamos o Espírito Santo conduzir as nossas vidas, nós aprendemos a temer, ofender a Deus. Não é ter medo de Deus, mas começamos a vigiar diante das situações de pecado, para que nós não deixemos que o pecado se torne um projeto na nossa vida. Porque no momento que nós não vivemos o temor de Deus, qualquer realidade nos direciona para uma vida dissoluta, como fez o filho pródigo, buscando fora de Deus o que não pode preencher as nossas vidas. Agora, é claro, eu não tenho que simplesmente querer conhecer a palavra de Deus. Eu não tenho que simplesmente querer que o Espírito Santo venha a mim. Eu não tenho como viver o temor de Deus se eu não viver o que me ensina o Evangelho diante de uma realidade concreta que os discípulos precisam colocar em prática algumas virtudes, algumas atitudes de vida que revelará que eles realmente são homens de Deus e pode libertar o sofrimento de qualquer pessoa que esteja numa situação como aquele pai no evangelho de hoje que pede aos discípulos que expulse o espírito mudo do seu filho. Eles não conseguem. E Jesus nos ensina no evangelho porque eles não conseguem. Porque vai dizer que Jesus estava descendo do monte com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Lógico que o monte que eles estavam descendo é o Monte Tabor. E ali os discípulos experimentaram a transfiguração de Jesus, e quando eles desceram,
eles não tinham mais dúvida o que era a ressurreição que Jesus havia anunciado na sua paixão, na sua morte, na sua entrega para salvar a humanidade. Então, a primeira realidade que precisamos para obter a sabedoria de Deus de forma virtuosa é acreditar no ressuscitado, que Jesus está ressuscitado. A segunda realidade é aquela pergunta que o Pai faz para Jesus, o Pai do Filho que está com o espírito mudo. Será que o Senhor pode curar o meu filho? Jesus disse: será? Se tendes fé, tudo será possível. E o Pai diz para Jesus: olha, a minha fé é pequena, vem em auxílio à minha fé. Então, a segunda realidade virtuosa, além de acreditar no ressuscitado, é ter fé. Fé profunda que Jesus pode fazer o impossível nas nossas vidas. E para terminarmos, a terceira realidade, exatamente aquela realidade que faltava nos discípulos, que não possibilitou a eles expulsar o mal naquele menino, era a falta de oração. Existem tipos de mal que só pela oração poderá ser expulso. Por isso, irmãos e irmãs, se queremos a sabedoria de Deus, precisamos aprender a acreditar no ressuscitado, ter uma fé profunda no ressuscitado e rezar ao ressuscitado todos os dias das nossas vidas, colocando tudo nas suas mãos para que Ele faça a sua santíssima vontade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.